Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a modalidade arremesso de peso. Eu sou a Tiffany e meu grupo é formado pelos integrantes Gustavo Alves, Giovana Barbosa, Caio Henrique, Maria Eduarda, Gabriele Mendonça, Christian Chagas, Raíssa Simões, Gustavo Roque, Jennifer Barbosa e Diana Silva. Arremesso de peso é a modalidade olímpica de atletismo, onde os atletas competem para arremessar uma bola de metal o mais longe possível. As qualidades principais do atleta campeão são a força e a aceleração, ao contrário do lançamento de dardo, lançamento de martelo e lançamento de disco. Este esporte é chamado oficialmente de arremesso devido ao fato do peso ser empurrado e os demais serem projetados com características diferentes. A prática de arremesso de peso teve origem dos povos celtas, que possuíam rituais que arremessavam pedras e troncos de árvores, tudo isso no século XVII. Além dos povos celtas, a história do arremesso de peso é marcada pelas competições de forças realizadas entre os soldados ingleses. Nessas competições eram utilizadas balas de canhões de guerra, exercendo grande influência na formação esportiva da modalidade como é conhecida atualmente. Essa influência se traduz, por exemplo, na padronização do tamanho e peso das bolas utilizadas, decorrente aos torneios disputados entre os universitários ingleses no século XIX. Agora eu vou apresentar as técnicas do arremesso de peso, que são elas: lateral parada, arremesso lateral com deslocamento, arremesso O'Brien e arremesso rotacional. O primeiro é o lateral parado, também com o nome arremesso lateral sem deslocamento, e esse é o menos complexo e o mais utilizado nas iniciações do arremesso de peso, por se tratar de um movimento básico e com menos gestos técnicos. Nessa técnica, o atleta inicia se posicionando na metade anterior da área de arremesso, com o corpo lateral disposto em relação ao setor de lançamento. Assim, realiza uma ligeira inclinação de tronco para trás, acentuando o apoio na perna posterior, que deve estar semiflexionada. Na sequência, desloca o peso para a perna anterior e impulsiona o arremesso, soltando o implemento ao estender o braço de arremesso. A próxima é o arremesso lateral com deslocamento e o atleta inicia posicionando-se de costas para o setor de lançamento e dessa posição ele inclina o tronco, acentuando o apoio na perna anterior e deslocando para a posterior. Nessa transição, ele posiciona-se de frente para o setor de lançamento em um giro de 180 graus e desloca a perna em que se apoiava inicialmente em direção ao anteparo no chão. Assim, apoia-se nele novamente e realiza a extensão de braço para a soltura do implemento. O próximo é o arremesso O'Brien e ele é muito eficiente e é o mais utilizado pelos atletas. Inicialmente de costas para o setor de lançamento, o atleta inclina ligeiramente o tronco para frente, aproximando os joelhos e elevando e estendendo para trás a perna contrária de apoio na sequência. Com isso, realiza um pequeno salto para deslocamento, mantendo a perna de apoio. A partir desse ponto, a execução do movimento segue a mesma descrição do arremesso lateral com deslocamento. E a última e não menos importante é o arremesso rotacional, onde o atleta inicia de costas para o setor de lançamento, realizando um balanceio a partir do qual efetua os giros, deslocando-se para trás. Os giros são realizados no lugar e nas pontas dos pés, possuindo uma fase em que de frente para o setor do lançamento. O atleta salta para o centro da área de arremesso, apoiando-se na perna contrária de apoio para o arremesso e transferindo o peso para a perna de apoio para finalizar o movimento. E é importante destacar que, independente das técnicas de arremesso utilizada, há constante nos movimentos. Por exemplo, o atleta deve sempre manter o peso posicionado próximo ao pescoço, respeitando a empunhadura e também o limite da área de arremesso. Regras: o peso deve ter formato esférico e ser fabricado em ferro fundido, chumbo ou bronze. Além disso, deve possuir medidas de 7,26 kg e de 110 a 130 mm para a categoria masculina, ou de 4 kg e de 95 a 110 mm para a categoria feminina. Em provas oficiais limitadas a 8 participantes,
Cada um tem o direito a realizar 6 arremessos. Já em competições com mais de 8 atletas participantes, cada um pode realizar apenas 3 arremessos. O arremesso do peso deve ser feito com a região calosa da mão e dos dedos, portanto, sem que haja contato entre o implemento, que é o peso, e a palma da mão do atleta. As movimentações técnicas para a realização do arremesso devem ser feitas no espaço circular delimitado, chamado de área de arremesso, sem ultrapassá-lo. Esse espaço mede 2,135 metros de diâmetro. Durante as provas, o atleta não pode pisar ou ultrapassar a marca da área de arremesso. Além disso, não pode deixar o peso cair, sendo que ambas as situações geram a anulação do arremesso ou da tentativa de arremesso. E além disso, durante as provas, o atleta deve entrar e sair da área de arremesso por trás do círculo, estando sujeito à penalização caso descumpra esse protocolo. Fases do arremesso de peso. Preparação, ou empunhadura. A fase de preparação também se refere à empunhadura do implemento, sendo caracterizada pelo contato afastado entre ele e a palma da mão do atleta. Desse modo, o implemento é ligeiramente apoiado na lateral do polegar e nas falanges dos demais dedos da mão. Preparação, postura inicial. Essa fase refere-se ao posicionamento do atleta em relação ao setor de lançamento, de costas ou lateralmente, variando conforme seu estilo técnica de arremesso. Refere-se também ao posicionamento do peso, que deve ser encaixado na região do pescoço com a palma da mão voltada para o queixo e o cotovelo formando um ângulo aproximado de 45 graus em relação ao tronco. Deslocamento. O deslocamento diz respeito à transição de postura inicial da preparação até o momento da posição de força, ou projeção, do arremesso em si. Vale destacar que há diferentes formas de deslocamento, que pode ser linear, em rotação ou apenas uma inclinação de tronco, também variando conforme a técnica de arremesso. Arremesso. Desdobrando-se do deslocamento, tem-se início a fase de arremesso. Nessa fase, há a projeção de força do corpo para o implemento a ser arremessado, de modo a lançá-lo. Com isso, a trajetória do implemento é impulsionada pelo movimento técnico, seguindo da extensão total do braço de arremesso e progressiva extensão dos dedos, e abrindo-se a mão para a soltura do peso. Recuperação. Essa fase refere-se à finalização do arremesso. Nesse momento, o atleta busca reorganizar sua postura após a soltura do implemento, para recuperar o equilíbrio. O intuito nessa fase é que o atleta finalize o lançamento sem que seus pés saiam da área de arremesso. Caso ele exceda o limite do perímetro, o arremesso é invalidado. Do contrário, considera-se finalizado e é mensurada a distância alcançada. No arremesso de peso, os atletas devem arremessar uma esfera na maior distância possível. Para isso, cada atleta possui um número delimitado de tentativas para estabelecer sua melhor marca e as fases do movimento do arremesso, bem como as técnicas utilizadas e as regras das competições. Agora eu vou falar sobre a diferença entre o arremesso de peso e o lançamento. A diferença básica entre essas duas modalidades é que no arremesso de peso, o peso é empurrado, enquanto que no lançamento, os objetos são projetados de maneiras diferentes. Também, enquanto no arremesso, o objeto tem que ser só o peso, o lançamento pode ser de 3 objetos distintos: o dardo, o martelo e também o disco. Essas são as principais diferenças entre o arremesso e o lançamento. 10 erros que precisam ser evitados no lançamento de peso. Primeiro, esquecer as regras de segurança. Ao esquecer as regras de segurança, você pode estar colocando em risco a segurança física de todos, assim podendo provocar acidentes com consequências graves. Segundo, utilizar objetos muito pesados para capacidades físicas. Esse não é aconselhável na fase de aprendizagem, podendo atrapalhar bastante. 3. Iniciar a aprendizagem pela sequência completa do lançamento. É aconselhável iniciar pelo lançamento a partir da posição de força e na etapa seguinte avançar para o aperfeiçoamento do deslizamento.
4. Executar o lançamento com pega incorreta do peso. Essa incorreção impede a utilização do pulso e dos dedos como alavancas no final do lançamento e podem provocar lesões. 5. Iniciar o deslizamento muito rápido. O deslizamento muito rápido dificulta a coordenação do gesto técnico na fase do arremesso e faz com que não consiga um bom final. 6. Mau aproveitamento da perna durante a fase do deslizamento. O mau aproveitamento da perna pode provocar um deslizamento curto e uma maior contração do tronco. 7. Levantar o tronco e rodar no sentido de lançamento, ainda na fase de deslizamento, precipitando toda a sequência do lançamento. 8. Não definir corretamente a posição de forca, rodando cedo demais no sentido do lançamento e deixando de ter o peso do corpo sobre a perna direita para os destros. Esse erro aumenta a probabilidade de realizar ensaios nulos pelo fato do atleta não conseguir se manter dentro do círculo. 9. Insuficiente rotação da bacia. Normalmente se associa a uma precipitação do lançamento com os ombros e o braço lançador, o que faz com que o lançamento seja pouco eficaz. Para os lançadores destros, não bloquear o movimento com o lado esquerdo do corpo, pois impede a aplicação da força na fase da aceleração principal. Quando chegou essa modalidade nas Olimpíadas? Os primeiros registros da competição, como é conhecida hoje, vêm da Escócia do início do século XIX e depois se tornaram parte do Campeonato Britânico Amador de Atletismo, iniciado em 1866. Mas só foi integrado nos Jogos Olímpicos em Atenas, em 1896, e só em Londres, em 1948, passou a ser disputado por mulheres. Nos Jogos Olímpicos do Verão de 1896, o arremesso de peso masculino teve 7 competidores, foi no dia 7 de abril e foi no estádio Panathinaiko, aonde quem saiu no pódio foi o americano Robert Garrett com a ouro. Na prata e no bronze foram 2 gregos, Miltiades Gosko na prata e no bronze foi Geórgios Papassideris. A prática de arremesso de peso no Brasil é regulamentada pela Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, entidade criada na década de 1970 e responsável nacional pela regulação das modalidades de atletismo. A CBAT contribui tanto para a organização esportiva e competitiva dessas modalidades no país, quanto para a participação de atletas brasileiros em competições internacionais, entre elas as Olimpíadas. Entre os praticantes da modalidade, a CBAT reconhece o atleta Elisângela Adriano como um destaque. Elisângela é medalhista pan-americana e finalista do Campeonato Mundial de Paris, ambos eventos realizados em 2003. Outro atleta de destaque é Darlan Romani, recordista em diversas competições nacionais desde 2012, incluindo as edições das Olimpíadas Rio 2016, em que alcançou a marca de 21,2 metros, o melhor resultado olímpico do país na modalidade. A primeira participação do arremesso de peso feminino se iniciou após a Segunda Guerra Mundial. A prova olímpica foi estreada em Londres em 1948 e foi vencida pela francesa Micheline Ostermeyer com 13,75 metros na final. Curiosamente, no mesmo dia dessa prova, a soviética Tatiana Sevrylkova bateu o recorde mundial em Moscou com 14,59 metros. Ostermeyer foi a primeira atleta a vencer o peso e o lançamento de disco numa mesma Olimpíada. Desde então, houveram várias disputas pelo ouro. Nos últimos anos, o maior nome dessa prova foi o da neozelandesa Valerie Adams. Ela fez sua aparição no Mundial Sub-18 de 2001, quando foi ouro apenas aos 16 anos. No ano seguinte, com 17, foi campeã mundial Sub-20. Em 2003, participou de seu primeiro Mundial Adulto em Paris e pegou 5º lugar. Já em 2004, em sua primeira Olimpíada, terminou na 7ª posição em Atenas. A prata no Mundial de 2015 foi seguida de muitos e muitos ouros e um domínio total na modalidade. Adams foi ouro em Pequim 2008 e em Londres 2012, e acabou com a prata no Rio 2016, perdendo a vitória no último arremesso da americana Michelle Carter. O Brasil teve Elizabeth Miller como primeira brasileira a competir no arremesso de peso logo na primeira edição em Londres, em 1948. Ela ficou em 13º lugar na qualificação, com 11,87 metros, e infelizmente não se classificou para a final. O Brasil só voltou a ter uma atleta na prova com Elisângela Adriano em Atlanta em 1996,
que ficou em 21º lugar na qualificação, com 16 metros e 49 centímetros. Elisângela voltou aos Jogos em Atenas 2004, ficando em 18º lugar na quali, com 17 metros e 44 centímetros. Bom, então essa foi nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido bastante. E foi isso. Muito obrigada pela atenção e fiquem com Deus.